Bom dia. Hoje nós vamos ler o último capítulo de 1 Coríntios. 1 Coríntios 16. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei-vos também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com sua renda e aguarde para que não se faça coletas quando eu chegar. Aqui é um pedido de oferta que Paulo tinha feito à igreja de Corinto, não uma oferta para a igreja em si ou para os pastores ou quem quer que seja. Ele tinha feito um pedido de oferta para os pobres, aqueles necessitados de Jerusalém. Ou estava passando por uma crise muito séria, uma dificuldade muito grande. Então ele queria a igreja ajudasse os irmãos de lá. Então ele levou isso ao conhecimento da igreja. Falou, olha, que cada um, gente, no primeiro dia da semana, que é o domingo, biblicamente falando, o primeiro dia da semana é domingo. Falou, cada dia domingo, gente, cada um separe aquilo que puder, de acordo com a sua disponibilidade, e guarde e separe. Porque para quando eu for aí, eu não quero saber de oferta, eu não estou aí para falar sobre isso, vamos para estudar a palavra de Deus. Mas que deixe separado para enviar para os irmãos lá os que necessitaram. É isso que ele está dizendo. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com sua renda, e guarde para que não se faça coleta quando eu chegar. Então, quando estiver entre vós, eu enviarei com carta de recomendação os homens que aprovarem para levar a vossa contribuição para Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Fala para quando eu chegar aí, quando eu estiver aí, essa coleta, né? Essas ofertas já estarem sendo levantadas. E então, aquelas pessoas que vocês escolherem, né? Aquelas pessoas de confiança que vocês escolherem para levar essas ofertas, esses donativos aos irmãos em Jerusalém, que seja encaminhado por eles. Mas se vocês acharem que eu devo ir também a Jerusalém acompanhar para levar essas ofertas, eu irei também, ele e esses outros irão me acompanhar. Então seja uma coisa transparente. A função é pedir uma oferta para ajudar os irmãos que estão com necessidade. Não foi para a igreja. Não foi para um carro novo para o pastor ou por qualquer outro motivo, para comprar terreno para a igreja, essas conversas não. O motivo era socorrer quem estava necessitado. Por isso que ele pediu oferta. Não para ele, não para a igreja, mas para os irmãos. Falando que está passando por dificuldade, está uma crise séria, os povos estão quase morrendo de fome. Então os irmãos vão reunir e ajudar, que é a função da igreja. E aquilo que vocês conseguirem todo dia o primeiro dia de semana, o dia de domingo, vocês reúnem, ajude e oferta. Para quando eu chegar aí, eu não tenho que falar sobre esse assunto. E vocês escolhem algumas pessoas de confiança para levar esse donativo a Jerusalém. Mas quando eu estiver aí, se for vontade de vocês que eu também acompanhe, eu irei ajudar a levar, sem problema. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar, irei até vocês. Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, até mesmo passe o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Falei, olha, eu vou passar para Macedônia, mas vou aí, vou ficar algum tempo com vocês. Possivelmente passarei o inverno. E depois vocês me ajudarão para eu continuar aqui na missão, nesse evangelismo. Porquanto desta vez não vos quero ver apenas de passagem. Pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor permitir. Eu quero estar com vocês, eu não pretendo só passar por vocês. Eu quero estar, eu quero falar algum tempo com vocês. Eu quero permanecer no meio de vocês algum tempo, se for a vontade do Senhor. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Falei, olha, mas eu quero permanecer, né?
a época da festa de Pentecostes, em Éfeso, que se abriu uma grande porta. Uma porta para pregação, uma porta para evangelização, uma porta para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas os inimigos têm levantado. O inimigo tem tentado impedir. Caso Timóteo chegue, tomai providência para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Falou, olha, caso Timóteo era um filho na fé de Paulo, falou, se ele chegando até vós, trate-o bem, receba com carinho, porque ele é um missionário, ele é um pastor, ele é um pregador, um evangelista, assim como eu. Então trate-o, receba bem. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim que ele possa retornar até mim, pois estou esperando juntamente com os irmãos. Ajude-o, apoie, não despreze ele. Ao contrário, ajuda. Porque eu estou esperando, ele vai retornar aqui em mim, eu estou aguardando o retorno dele. Quanto ao irmão Apolo, insisti que eu fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia ele não quis ir, agora de modo algum. Irá, porém, assim tiver uma boa oportunidade. Vigiai, permanecei firme na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Irmãos, sabeis que os da família de Estéfana representam os primeiros frutos da Caia, eles têm se dedicado ao ministério do santo. Portanto, suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles, assim como a todos que cooperam e ministram na obra. Aí ele está fazendo recomendações e está falando aqui sobre uma família, essa família de Estéfano, que trabalha na obra, e está falando para as pessoas receberem todos assim como ela, que são fiéis à obra, ao evangelho de Jesus Cristo. Ele diz ainda, alegro-me com a vinda de Estéfano, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte. Porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. Reconhecendo, Paulo está reconhecendo alguns homens e mulheres de Deus que trabalhavam em prol do Evangelho. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimenta fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Pelo parece que Áquila e Priscila, na casa deles tinha um ponto de oração, um ponto de igreja, então os irmãos ali estavam enviando saudações. Todos os irmãos daqui vos saudam, cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata, ou seja, agora, pois, ora, pois, vem Senhor Jesus. Isso quer dizer Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Receba o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Encerramos aqui, então, 1 Coríntios 16. E logo iniciamos, então, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Ele começa agora se apresentando, falando quem ele é. Paulo, nós sabemos quem ele é, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Está falando quem é? Quem está escrevendo que nós vamos ler essa meditação? É Paulo, é apóstolo de Jesus Cristo. Ele é apóstolo não por a vontade de uma igreja, de uma denominação, mas pela vontade de Jesus Cristo, que o chamou. Nós sabemos da história dele ali a caminho de Damasco. E o irmão Timóteo, Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos, em toda a Caia, graça e paz seja convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora ele já cumprimentou, ele falou, ele saudou os irmãos. Agora
Ele continua aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Não importa a natureza do problema, da luta, da batalha que estejamos passando. Não importa o deserto. Não importa a guerra que nós estejamos. Nós recebemos consolo do Senhor. Nós recebemos força dele. Nós recebemos apoio dele para nós passarmos. Quantas vezes nós imaginamos situações dificílimas que nós passamos? Lutas sérias. Mas nós passamos. Situações que nós pensamos que não ia conseguir vencer, que não íamos conseguir passar, que não íamos conseguir sair com vida às vezes. E saímos. Então nós recebemos o consolo, a solução do Senhor. Mas da mesma forma que nós recebemos este consolo, nós devemos consolar o próximo. As pessoas estão passando por lutas diversas, situações adversas. Nós devemos também consolar, fortalecer, ajudar, socorrer com as mesmas consolações que nós recebemos do Senhor. É o nosso dever socorrermos os irmãos, porque nós fomos socorridos por Deus. Porquanto da mesma maneira como o sofrimento de Cristo transborda em nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Assim como o sofrimento de Cristo está em nós, a consolação também. Assim como nós vivemos para o Evangelho, por tal motivo, muitas das vezes somos incompreendidos, somos acusados, somos perseguidos, assim também nós temos a certeza da nossa salvação, recebemos o consolo, recebemos a paz, a alegria dele, o ano para continuar vencendo. Da mesma forma, também nós temos que procurar ajudar os nossos semelhantes. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverando, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. O que nós temos que entender, gente, que o Evangelho, o chamado de Cristo, quando nós somos chamados, não é para uma vida, o que eles fazem confusão sobre vida abundante. Nós temos vida abundante no Senhor. Mas não quer dizer que é reinar aqui. Não é que aqui eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter luxo, eu tenho que ter isso aqui. Não. Só em sermos discípulos de Jesus, nós estamos assumindo lutas, batalhas, guerras. Mas nós sim sabemos que nós teremos vida abundante. Nós temos uma esperança viva. Nós sabemos para onde nós queremos ir, ou para onde nós vamos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participante do sofrimento, e de igual forma sereis da consolação. Participando do sofrimento de Cristo, nós seremos consolados assim como assim. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tinha sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que nos continuará livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma por muitos sejam oferecidas ações de graças ao nosso respeito. As lutas, perseguições, nós conhecemos, nós lemos em Atos, as dificuldades de Paulo, as acusações inúmeras,
as perseguições, as prisões que ele passou. Falou, olha, nós passamos na Ásia agora que pensamos que nós tínhamos desistido, achamos que ia morrer, que não teria mais solução. Nós não tínhamos confiança em nós ou nas pessoas, mas a nossa confiança está no Senhor. Quando estava no Senhor, Ele nos socorreu. Nós já tínhamos desistido, mas o Senhor nos socorreu e Ele continuará nos socorrendo. Ele continuará nos dando vida, nos apoiando. Claro que também teve as vossas orações, orando, intercedendo a nosso favor. Agora também nós temos que vocês também oram, cultuando, agradecendo, louvando, oferecendo ações de graças em nosso favor, porque vencemos mais essa. Paulo está dizendo da seguinte forma, que nós temos que confiar no Senhor, que o socorro do homem é nulo. O nosso socorro vem do Senhor. Não importa a situação, não importa o problema, nós temos que ser dependentes dele. Dele vem a resposta, dele vem a solução. Depois não podemos esquecer jamais de agradecer e louvá-lo. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Falou, olha, a nossa glória é essa. É saber que o Senhor conhece meus pensamentos, conhece o meu interior, conhece tudo o que eu penso e o que eu faço. Então essa é a nossa glória, saber que nós procuramos viver em conformidade com o seu evangelho. Nós procuramos ensinar o seu evangelho, nós procuramos viver este evangelho. Essa é a nossa glória. Saber que o Senhor pode nos examinar que não vai encontrar nada errado, ao contrário. Saber que não somos hipócritas. O que falamos é real. Mas de acordo com a... que vem de Deus, não de sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Pois absolutamente nada vos escrevemos além dos assuntos que ledes, e bem entendeis, e espero que os compreendais de forma plena. Paulo não escrevia, não mandava essas cartas, não mandava. Nós temos ela, que nós estamos lendo. Falando qualquer outro assunto. Ele falava do evangelho, das leis de Deus. Ele falava de salvação. Ele falava de abandono de pecado. Era motivação para perseverar na palavra de Deus. Ele não tinha outro assunto. Assim como também já em parte nos compreendeste que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso é para que recebeis um segundo benefício. Planejei primeiro visitá-los. Durante a viagem para a Macedônia, de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser enviado à Judéia. Será que eu planejar assim eu fiz com leviandade? Ou será que eu tomar decisões que tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Entretanto, como Deus é fiel, nossa palavra em relação a vós, certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Falou, olha, o nosso planejamento de viagem pela Macedônia, indo para a Judéia e tudo foi planejado de acordo com a vontade do Senhor. Levar a palavra, levar o evangelho. Nós não estamos levando uma palavra de dúvida, uma palavra de meio termo. Porque a palavra de Deus é sim e não. Não existe meio termo. Mas no Senhor que prevalece é o sim. É sim para a salvação, é sim para a vida, é sim para continuarmos perseverando. É o sim do Senhor. Pois tanto quanto forem as promessas de Deus, todas têm Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o amém. E proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós
E vós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de que tudo está por vir. Quem nos ungiu, quem nos chamou, foi o Senhor. E Jesus disse assim, falou, olha, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, eu vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando nós buscamos o Evangelho, verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e procuramos praticar, temos temor a Ele, não é que nós tomamos essa decisão, nós fomos chamados pelo Senhor, o Senhor nos ungiu, o Senhor colocou sobre nós o seu Espírito, para nós viver em conformidade com o seu Evangelho. Por tal motivo, tem muitos religiosos, mas que não estão na presença do Senhor, porque não foram chamados. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não que temos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. 2 Coríntios capítulo 2. Sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza. Pois se eu entristeço, quem me alegrará senão a vós, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Quando a todos vós eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não mais constrangê-lo, para que soubesse como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Nós lemos no 1 Coríntios, Paulo tinha escrito umas cartas severas, né? Parte severa a Coríntios, porque por causa dos erros que estava ocorrendo, né, na igreja. Ele falou, não, depois disso que chamou a atenção, nós tivemos casos lá que tinha pessoas que estavam mantendo relações sexuais com a própria madrasta. Então Paulo se virou, falou sério, mandou que inclusive entregasse aquela pessoa a Satanás para ser destruído. Chamou a atenção da igreja por não ter tomado uma providência. E depois disso ele falou, não vou mais aí agora. Por que ele não queria ir lá? Porque na situação que ele fosse, ele ia ficar triste com a situação, ia chamar novamente a atenção da igreja pessoalmente. Eles iam ficar entristecidos. Ele falou, não, então agora eu não prefiro não ir. Para não entristecer e não ficar entristecido com vocês também. Se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós. É aquele caso. Não tem entristecido, mas infelizmente a igreja, ela não tomou providências. É o nosso dever, na nossa igreja, na nossa congregação. Se existe alguém cometendo erro, desobediência, pecado, é nossa função chamar ao arrependimento. Se a pessoa não aceitar, nós temos que mostrar a porta da rua ou pedir para a pessoa se retirar do nosso meio. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo para que ela não seja dominado pela amargura excessiva. Falou, não, agora que vocês puniram esta pessoa, né? Paulo tinha exigido essa punição, que foi tomada então as providências nesse sentido. Então, agora que isso aconteceu, e ele reconheceu, receba ele de volta com amor, ele agora na condição de arrependido, e o apoie para que a amargura não consuma. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se por meio desta prova sereis obedientes em tudo. Se perdoares alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás
não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Paulo falou, olha, eu perdoei. A pessoa já recebeu punição, já foi chamada, já mudou de atitude, eu perdoei, nós temos que perdoar. Porque nós não podemos ignorar as artimanhas, a cilada, as armadilhas do diabo. O diabo faz com que as pessoas errem, falhem, até nos ofenda, nos acusa, elas fazem qualquer coisa contra nós. E aquilo cria uma mágoa, uma raiva, um ódio dentro de nós. Assim o diabo conseguiu atingir não somente aquela pessoa, como outra também. Porque ao nós despertar esse tipo de sentimento, até um sentimento de vingança, nós estamos caminhando para a destruição. São artimanhas do diabo. Então, quando nós recebemos alguma ofensa, alguma acusação, vamos parar, vamos analisar e vamos sempre, que possível, perdoar o nosso semelhante. Não esqueça que Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso me despedi deles e rumei para a Macedônia. Em Troade, Deus tinha aberto uma porta para a pregação do Evangelho, para o evangelismo, mas lá, apesar de ter sido uma porta aberta pelo Senhor, Paulo não sentiu paz, porque ele não encontrou Tito, um amado filho querido, o filho da fé dele. Ele tem um livro com seu próprio nome, Carta a Tito, que nós iremos ler em breve. E assim ele não encontrou, então ele deixou os irmãos lá e foi para a Macedônia. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, e mesmo para os que estão perecendo. Nós somos as pessoas no nosso meio, quando nós vivemos de acordo com o Evangelho, nos reconhece como tal. E até mesmo quem não é, também nos reconhece pela nossa maneira de viver, de portar, pela nossa fé, pelo nosso amor em Cristo. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos, e mesmo para os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheios de morte para a morte, mas para aqueles outros de a boa fragrância da vida, para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Tem muita coisa na palavra de Deus que não se pode, é difícil você estar explicando assim para quem está iniciando na fé. Mas para o que Paulo está dizendo, falou, olha, o que nós pregamos, nós não somos mercenários da fé. Nós evangelizamos, nós pregamos o Evangelho sem nenhum outro motivo, sem nenhum outro interesse. É somente de levar a palavra, de ensinar o caminho, conduzir as pessoas a Jesus. É esse que tem que ser o nosso interesse. Também nós podemos afirmar da mesma forma. O nosso único interesse é pregar o Evangelho. É apresentar Jesus. É apresentar o caminho da vida. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Então é isso que nós temos que falar. É isto que nós temos que apresentar. O livro de 2 Coríntios, que no início os capítulos são curtíssimos. Nós lemos hoje 2 capítulos de 2 Coríntios. O primeiro e o segundo. Nós encerramos aqui agora o segundo. E nós vamos iniciar na segunda-feira, querendo Deus, o capítulo 3 de 2 Coríntios. Então hoje nós meditamos, concluímos o capítulo 16 de 1 Coríntios, o último, e 1 e 2 Coríntios, e 1 e 2 capítulo de 2 Coríntios. Leia, medite,
e principalmente coloque em prática a palavra de Deus, a Bíblia. Tenha todo o final de semana abençoado em nome de Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui na segunda-feira. Deus abençoe.